Boa noite a todos e a todas, muita paz. A nossa mensagem preparatória de hoje, nosso exódio, é a mensagem que vocês receberam na entrada. Pelo menos alguns de vocês devem ter recebido, que a gente entregou mensagens variadas, mas eu acho que a maioria recebeu essa, intitulada Suprimento, a mensagem de Emmanuel. Crê, trabalha e não temas. Deus te apoia e te guarda. Tentações a vencer, Deus te dá resistência. Mais trabalho na vida, Deus te acrescenta a força. Nos problemas difíceis, Deus te iluminará. Se desejas servir, Deus te concede os meios. Por mais lutas à frente, segue e confia em Deus. Sempre que possível, onde estejas e por onde passes, sempre que possível, deixa algum sinal de paz e luz para aqueles irmãos que estão vindo na retaguarda, a fim de que não se percam no rumo certo. Emmanuel. Então quero convidar a todos a elevarem os pensamentos a Deus, que possamos nos unir todos em prece, confiantes. Senhor Deus Pai, que sois todo amor e bondade e misericórdia, louvado seja pela bênção do vosso amor, que abraça a todos nós, que aqui nos reunimos em Teu nome, essa noite, encarnados e desencarnados, e a todos que estejam em toda parte, reunidos em Teu nome. Que a Tua luz, a Tua paz nos envolva, nos trazendo conforto, bem-estar, serenidade, segurança. Permite que os vossos bondosos mensageiros de amor estejam aqui nos envolvendo, nos auxiliem nas reflexões dessa noite. Ilumina o nosso irmão que nos trará a mensagem consoladora e que possamos bem compreendê-la, aplicando a nós mesmos, para assim sermos cada vez mais melhores espíritas, melhores cristãos. Que assim o Senhor possa estar entre nós, nos guiando, nos abençoando. Que tudo transcorra em paz essa noite e durante toda a nossa jornada espírita que se inicia no dia de hoje. Que possa, Senhor, Divino Mestre das nossas almas, trabalhador divino, estar à frente dessa grande obra. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, vamos passar a palavra ao nosso irmão França, que trará a mensagem Jesus e a ciência do amor, recuperando vidas. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite, meus queridos irmãos de Parelhas. Agradecemos ao GBEM pelo convite de podermos participar da sua 11ª jornada espírita desta cidade. Já tão ligada aos nossos corações, já tão entrelaçada entre esse grupo e o grupo de Frei Martinho. Eu preciso reclamar da espiritualidade, dos mentores espirituais do movimento espírita do Seridó, porque o GBEM sobra músicos. E Frei Martinho ninguém sabe pegar nem um violão. Mas aí a gente vai levar daqui para lá, no nosso encontro. Era uma tarde seca, empoeirada, nas estradas da Judéia, por onde passava uma liteira muito luxuosa. Essa liteira levava um casal. O senador Romano Próculo e uma acompanhante.
uma jovem com todo o vigor que a juventude proporciona às mulheres, uma mulher muito bela. E no meio do caminho, eles ouvem um mendigo gritando desesperadamente por uma esmola. E o mendigo insiste a tal ponto que a mulher pede para parar. O mendigo chega e diz: Senhora, pelo amor de Deus, dê-me algumas moedas para que eu possa chegar ao meu destino. E ela, curiosa, diz: mas qual o seu destino? Ele diz: o Redentor da humanidade, o nosso Salvador está na terra. E eu preciso chegar até lá, porque já soube que Ele cura as feridas do corpo. E o homem estava coberto pelas chagas da lepra. E ela, de alguma forma, o coração se enternece e ela joga-lhe um cestécio de ouro para que ele pudesse alimentar-se até o destino final, aonde estava esse homem de quem ele falava. E ela segue a viagem. Esta mulher era Miriam de Migdol, conhecida posteriormente por Maria de Magdala. E ela segue o seu rumo para a sua mansão na cidade de Magdala. E Maria lá comandava um bordel, onde recebia visitas famosas, onde coordenava aquelas mulheres que residiam com ela, mas ela tinha periodicamente crises existenciais muito profundas. Entrava num processo de depressão que não conseguia ficar nem sob a luz. Fechava sua casa e ficava absolutamente como se tivesse um processo letárgico. Essa mulher passava dias assim. Nesse período ela não recebia ninguém. Num desses períodos, a casa fechada, as cortinas cerradas, tudo na penumbra, chega alguém batendo no portão principal. E essa batida insiste, mas insiste de forma veemente. E os criados vão lá. Quando abrem, verifica pelos trajes que se trata de alguém muito pobre. E diz: o que queres aqui? E ele diz: eu preciso falar com a dona da casa. Não, você não pode entrar. Ela recusou essa semana a presença de sacerdotes, de altos milionários da corte romana. Jamais, você aqui não vai entrar. E ele insiste. Ele estava com um cajado e bate na porta, como a fazer um escândalo para ver se despertava mais alguém, de alguma forma ele podia penetrar. Depois de muito insistir, os servos decidem consultá-lo, mas ele não espera. Ele entra com os servos, entra dentro do palacete e vai dar exatamente no quarto onde estava Maria, reclinada sobre um reclínio. Levanta-se atordoada, meio hipnotizada, sem saber o que está vendo, e diz: o que quer? O que vocês querem? E os servos dizem: esse homem está desesperado chamando sua presença. Mas o que ele quer? Aí ele grita: Maria, lembra naquele dia quando você me deu uma esmola na estrada? Ela lembrava nada, quantas pessoas ela não já tinha fornecido esmola? Ele disse: pois é, naquele dia eu disse que ia em busca de um homem que iria me curar. E veja a minha pele agora. Abre sua camisa e a pele está totalmente refeita. A mulher diz: isso é mentira. Ele diz: é não, Maria. Da mesma forma que naquele dia que nós conversamos, você disse que se ele curasse as minhas chagas do corpo, eu viesse lhe dizer para curar-lhes as da alma, aqui estou. Ela disse: esses profetas que andam por aí fazendo suas mágicas, jamais conseguiriam curar a dor íntima que eu sinto. Ele levanta, puxa-a pelo braço e diz: vamos comigo.
Você não vai se arrepender. E ela atordoada, vamos, e sai quase que puxando a mulher pela casa. E ela decide ir. Com essa insistência tão forte, devia haver alguma razão para fazê-lo com tanta vontade. E assim fizeram. Pegaram um barco, atravessaram o lago para o outro lado, para a cidade de Cafarnaum, onde ele se encontrava. Quando lá chegou, o homem, o ex-leproso, leva Maria até a porta onde Jesus estava hospedado, a casa de Simão Pedro. Maria chega nessa casa, a porta principal dividida em duas partes, a de cima aberta, um luar muito belo, refletindo aquele quadrado de luz azulada na sala de Simão, e ela abre a porta de baixo e vai entrando. E percebe sentado num banco, na segunda sala da casa, um homem de cabelos à mediana, cor de ouro velho, conversando com as pessoas da casa. E percebe que o homem é como se sentisse a sua presença. Quando ele vira de costas, imediatamente o seu olhar crava-lhe com 2 punhais a sua alma. E ela cai de joelhos e diz: Raboni. Essa palavra é usada no tratamento carinhoso a um mestre muito querido. Ele olha no fundo dos olhos de Maria e diz: Maria. Eles nunca tinham se visto antes. E ela diz: Senhor, como sabes o meu nome? E ele diz: Maria, eu conheço todas as ovelhas do meu rebanho, uma a uma. Senhor, então o Senhor deve saber que eu sou uma desgraçada. Ele diz: mas por que, Maria? Ela diz: porque eu não tenho mais razão para viver. Ele diz: sempre há razão para viver. Porque eu moro num bordel. Jesus disse: um bordel também é um lar. Ela diz: mas lá eu vendo ilusões. E Jesus responde: Maria, nas ruínas, nos muros caídos das casas que já foram mansões, nascem as flores silvestres mais belas. Ela diz: mas Senhor, eu não tenho razão, minha vida não tem sentido. Ele diz: ama, Maria, ama teus filhos. Maria diz: Senhor, eu não posso ter filhos. Jesus diz: eu não falo dos filhos da carne necessariamente. Quantas mães têm seus filhos e os abandonam? Eu falo dos filhos da alma, dos filhos que não têm mãe e das mães que não têm seus filhos. Ama, Maria. E nesse momento, depois de um rápido diálogo, Maria sai da casa de Simão Pedro como se um fogo muito intenso, como se um amor profundo tivesse arrancado das suas entranhas e tivesse mudado de uma vez por todas. Quando Maria retorna ao seu lar, ela simplesmente abre as janelas, as portas e joga pelas janelas todas as suas vestimentas, as mais caras, todas as suas joias de valor, joga pelas portas e pelas janelas. Guarda apenas um vidro de perfume e um dos seus primeiros vestidos que ela adquiriu depois da sua juventude. E sai por onde Jesus andava, ele a seguia. Em todos os momentos, na casa de Simão, o fariseu, aquele que convidou o mestre para desmoralizá-lo. Maria entrou naquela casa contra a vontade de todos. E aquele vidro de perfume que ela havia guardado inicialmente, banhou Jesus. Banhou Jesus e com suas lágrimas lavou os pés e enxuga com os cabelos.
Aqueles pés que deveria ter sido facultado a água daquela casa, como todo anfitrião na época da Galileia fazia com os seus convidados. Mas Simão não fez com Jesus. Aquela vida, a partir daquele momento, estava absolutamente transformada. Meus irmãos, aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, Deus convida um dos seus filhos, um dos seus espíritos que atingiu o grau de pureza, para governar uma escola que estava sendo aberta, para acompanhar o processo educativo dos filhos dessa escola. E há 4 bilhões e meio de anos que Jesus, junto com Deus, constrói o planeta Terra e prepara para os filhos de Deus que somos nós, a humanidade. E quando Ele vem, Ele diz que nenhuma das ovelhas do seu rebanho se perderia. Nenhum dos filhos de Deus confiados à sua tutela se perderia. E quando Ele diz a Maria que conhece uma a uma, serve também para todos nós que estamos aqui nessa noite. Ele sabe as necessidades reais de cada coração. Ele compreende o que nós precisamos para pacificar a nossa intimidade. Jesus rompe o processo histórico da humanidade, não cabendo no tempo e dividindo entre antes de Cristo e depois de Cristo. E o Espírito Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, psicografado por Divaldo Franco, num parágrafo, resume muito bem qual a tarefa do Cristo junto aos nossos corações, quando diz o seguinte: Ele trouxe uma nova versão da realidade, centrada no ser imortal. Meus queridos, não pode haver um presente maior que alguém recebe do que a imortalidade, do que ter absoluta consciência de que não teremos um ponto final na nossa caminhada, de que tivemos um início, mas não teremos um fim, procedente do mundo espiritual e a ele voltando. Já viemos de lá e para lá retornaremos. O que altera a estrutura da justiça, que não mais deveria ser punitiva, destrutiva, mas educativa, reabilitadora. Nós estamos nesse momento na escola que Deus nos ofereceu e que enviou Jesus para coordenar esse processo educativo. Como? Vindo em pessoa. O Cristo poderia ter mandado uma infinidade dos seus ministros espirituais, mas veio em pessoa e nos legou um testamento de um espírito que está num processo evolutivo bilhões de anos à nossa frente, mas que também nos garantiu que todos nós somos capazes de fazer tudo o que Ele fez e até mais do que isso, pelas nossas próprias conquistas e pelo nosso próprio mérito. Nessa caminhada que não para, meus irmãos, estamos aqui em mais uma das etapas escolares, mas ainda necessitaremos de tantas outras. E os contemporâneos de Jesus não conseguiram compreender a mensagem dele. E aí nós nos perguntamos: será que nós já entendemos em plenitude a mensagem do Cristo? Alguns dias antes dele ser traído, Judas e Tiago
saem pela cidade a conversar e Judas se preocupa com a seguinte situação. Porque quando Jesus convidou os seus apóstolos e convidou Judas também, que era de Queriote, Judas foi designado para ser o tesoureiro do grupo. E ele ficou muito feliz por isso, para coordenar as finanças do grupo, do colégio apostólico do Cristo. E ele, conversando com o Tiago, ele disse: Tiago, eu estou muito preocupado, porque o tempo está passando e Jesus não consegue conquistar os governantes do mundo. A gente precisa apressar esse enfrentamento de Jesus com os governantes para que ele possa instituir de uma vez por todas o reino de Deus que ele fala faz mais de 2 anos. E que reino é esse que nos chega? Tiago, mas Judas, Jesus fala de um reino que vai ser implementado no coração da criatura humana. Não se trata de um reino com características exteriores, como a governança romana sobre a Galileia. Mas Judas não se conforma. Diz: alguém que consegue curar, limpar feridas incuráveis, alguém que consegue pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão de 5.000 homens, esse homem precisa instaurar esse reino, porque ele tem poder suficiente para isso. Eu vou conversar com os líderes religiosos para ver o que a gente pode fazer. Tiago disse: Judas, tenha muito cuidado com isso. E Judas entra num acordo por aquelas 30 moedas. Essa história está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos com Chico Xavier. E Judas faz um acordo e entrega a Jesus, esperando o quê? Que na hora que o Cristo fosse preso, aproveitasse. Agora vai ser o momento dele se revoltar, utilizar todo o seu potencial que ele demonstrou curando as pessoas e destruir o Império Romano, e nós podemos governar. Eu fui escolhido para tesoureiro, agora eu vou ser um dos seus principais assessores. Por quê? Porque Judas acreditava na sua intimidade que estava provocando o derrubar de um reinado na terra instituído por Jesus de cunho material. Mas infelizmente ele não entendeu nada. Quando entrega a Jesus, que o Cristo deixa-se levar, ser preso, ser torturado e ser crucificado, ele não consegue suportar o remorso. Ele não consegue suportar o remorso e suicida-se. E o Cristo, depois da crucificação, uma de suas primeiras atitudes foi nas regiões mais tenebrosas, para onde a consciência culpada de Judas o levara, tentar aliviá-lo, num processo inicial de resgate. Olha o tema que Evangelho nos solicita: Jesus e a ciência do amor, resgatando vidas. Ainda hoje, na Sexta-feira Santa, o hábito das comunidades é fazer um Judas e maltratá-lo como se fosse um vodú, como se estivesse fazendo com ele, porque ainda não conseguimos perdoar seu ato. Mas a essa altura, passados mais de 2000 anos, não apenas ele foi absolutamente perdoado, como resgatado através de inúmeras existências, as iniciais de profundo sofrimento, culminando no século XV com uma das suas últimas reencarnações na Terra, onde conseguiu resgatar o seu último sentido. Agora imaginemos se Jesus desistisse das suas ovelhas, se Jesus condenasse a um destino eterno de sofrimento aqueles que erram, se ele não buscasse, não proporcionasse, como Marlene disse no início,
a reencarnação, a nova oportunidade, a nova chance do recomeço, num processo de resgate educativo, onde todos nós, ainda necessitando compartilhar essa experiência de dificuldades, de limitações, mas vislumbrando aquele futuro radioso do Espírito prometido pelo próprio Cristo. Joana de Ângeles diz ainda: a ignorância dos contemporâneos de Jesus a respeito da vida espiritual era muito grande. E ainda hoje existem teimosas resistências que preferem aceitar o filósofo Jesus ao embaixador de Deus, com a missão específica de derrubar as barreiras que dificultam a compreensão da essência que nós somos. Meus irmãos, nós vivemos um duelo permanente. Todos os dias nós precisamos tomar decisões. Mas devido ao processo reencarnatório nos desligar da influência dos valores espirituais, quase sempre as nossas decisões são tomadas visando benefícios de cunho material, apenas, sem perceber o que nós somos. Nós não somos um corpo, meus irmãos, tendo uma experiência rápida espiritual, não. Nós somos um espírito imortal, tendo experiências transitórias de aprendizado, tendo experiências transitórias que nos provocam dores, sim, mas dores que se transformarão em pontos luminosos na nossa caminhada evolutiva do Espírito. Na nossa caminhada evolutiva. E Pedro, meus irmãos, que hospedou Jesus na sua casa, em Cafarnaum, uma boa parte daqueles 3 anos da sua missão pública, Pedro esteve ali junto. Quando prenderam Jesus, ele puxa a espada, corta a orelha do soldado, no arroubo de defesa, Jesus reclama, põe a orelha no lugar. Um pouco tempo depois, quando Jesus está lá no pretório, rodeado de gente, pedindo a crucificação, pedindo a morte dele, muitos daqueles beneficiados por Jesus. Porque infelizmente a multidão, meus irmãos, ainda é Maria vai com as outras, pedindo a morte do Cristo, e Pedro escondido assim por trás de uma das pilastras daquele ambiente. Uma daquelas funcionárias do pretório vê Pedro e diz: ah, você que era amigo íntimo dele. Ele diz: não, nunca vi. Pela segunda vez alguém diz: esse fazia parte da turma de amigos do que está condenado. Ele repete por mais de 2 vezes: não o conheço. Nesse momento, ele olha Jesus já por trás das grades. Jesus envia-lhe um olhar de profunda misericórdia e piedade pela fraqueza humana que Pedro representava naquele momento. Todas as criaturas humanas como nós, que ainda temos as nossas fraquezas no caminho. Pedro vai para casa totalmente desesperado, corroído pelo remorso, mas decide dar um novo caminho à sua existência. E ao invés de desistir de continuar no processo educativo da vida física, funda a Casa do Caminho para receber criaturas necessitadas que passavam por aquela estrada. Já pensou se Pedro desistisse? Ou se Jesus desistisse dele? Nós não teríamos tido o primeiro núcleo do cristianismo primitivo, que recebia as pessoas doentes, que não tinham mais nada nem ninguém. Que
que homem é esse que consegue despertar com um olhar e fervermos por dentro para decidirmos crescer como espíritos? É a ciência do combustível da alma humana. Nós somos movidos à fé, meus irmãos. Observemos que desde o momento que a gente reaparece no globo, nós somos circulados por afeto. De todos os recém-nascidos, o da criatura humana é o mais dependente. A gente vê, por exemplo, um bezerrinho novo, nasce no outro dia, já está caminhando, meio trôpego, mas está. A criança, se alguém não colocar no seio, ela vai morrer de fome. Então, desde os nossos primeiros dias, nós necessitamos de pessoas. E essa necessidade é uma providência divina para irmos construindo os afetos da alma, para irmos reapertando aqueles laços que no passado, por algum motivo, se distanciaram. É por isso que a gente volta para o teto com algumas pessoas. Cada uma daquelas pessoas que estão na nossa família representa as peças do quebra-cabeça do nosso progresso. Todas. Mesmo aquelas que nós não suportamos lá na intimidade do ser. Porque só tem um jeito de enxergarmos o amor real. É garimpando no afeto do irmão. Maria de Magdala terminou seus dias no Vale dos Imundos, cuidando dos leprosos, por 10 anos da sua vida. Que naquela época nós sabemos que os leprosos deixavam de ter até documento. Se fosse um filho, era expulso pelos pais para o Vale dos Leprosos. E lá ela ficou, aprendendo aquele amor que Jesus havia tocado no seu coração, que já existia no germe do ser, porque nós somos filhos de Deus perfectíveis, e quando fomos criados com o germe da luz divina em nosso coração. Basta garimparmos essas pérolas que estão escondidas. E a maneira mais eficaz de fazermos é diminuirmos a adversidade, a animosidade que ainda nutrimos por algumas criaturas do nosso caminho. Isso aqui é só a título de exemplo, que eu sei que vários esses rostos aqui, ninguém tem mais problema de convivência, graças a Deus. Mas se porventura houver alguma, é ali, onde está guardado o maior tesouro. Porque aquele que hoje é o nosso desafeto por alguma razão, no futuro, mais ou menos longo, depende das nossas decisões, eles serão criaturas muito caras ao nosso coração. Muito caras. Só tem uma maneira, meus irmãos, de compreendermos efetivamente esse ser imortal que somos. É começar esse processo desde já, de decidirmos pelos valores que alimentarão o ser invisível. Porque, como já dizia o escritor, o essencial é invisível aos olhos. E o ser que somos essencial ainda não conseguimos enxergar com os olhos físicos. A mensagem, portanto, que o Cristo nos deixa nesta noite é justamente a ciência desse amor desinteressado, a ciência de um amor que não negocia. Ah não, mas quando eu desperto para uma amizade, às vezes
no fundo, é como se eu estivesse negociando. Tem algum interesse por trás. Essa amizade vai me proporcionar, em algum momento da minha caminhada, alguma recompensa. Nós só enxergaremos esse amor desinteressado quando agirmos dessa forma. Dessa forma. Então peçamos a esse nosso mestre, ao nosso Rabone, o mestre querido, que nos abençoe e que nos proporcione essa visão íntima. É necessário, obviamente, nos dispor a abrir o nosso coração. E só tem um jeito de abrir o coração: é pelas atitudes. Não é algo automático que nós apertamos um botão e ele se abre, mas é a partir das nossas mudanças efetivas de atitude, agradecendo a Deus, Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres. Recebe, Senhor, nosso agradecimento de filhos devedores do Teu amor. Dai-nos Tua bênção, ampara-nos na espera, ajuda-nos no ideal, na estrada longa da vida. Seja para Teu coração nosso primeiro pensamento de amor, seja para a Tua bondade a nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dai-nos Tua mão generosa e santa, porque longo sabemos é o caminho, grande ainda são as nossas necessidades, mas inesgotável é a nossa esperança nas promessas de Jesus. Muita paz.